Salmo 116, leremos do verso 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra diante de nós, pura, perfeita, poderosa e cheia de autoridade para guiar a nossa vida, Senhor, nos dizendo aquilo que é verdadeiro, nos dizendo aquilo que nós devemos fazer. E eu te peço que o Senhor venha sobre nós nessa noite, trazendo discernimento, trazendo disposição para te obedecer, e que o Senhor fale aos nossos corações para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos, um pouquinho menos de retorno aqui, por favor, está bem alto. Eu queria fazer algumas perguntas iniciais para você nessa noite. Vamos tratar do tema chamado sofrimento, e é sempre um tema complicado, especialmente quando a gente vê no cenário atual algumas coisas muito fora do comum, fora da nossa realidade. Essa semana, no início da semana, fomos surpreendidos pelo caso dos médicos que foram assassinados brutalmente ali na Barra da Tijuca. 3 deles foram assassinados. Um, até onde eu sei, não morreu, ficou em estado grave, com muitos tiros que cada um tomou. E no final da semana tivemos ali o caso que nós temos acompanhado agora nos noticiários de Israel. O pastor Maurício mencionou hoje aqui no início dessa celebração, pessoas sendo sequestradas, barbaridade com as crianças, pessoas que não fazem nem parte do militarismo, estão sofrendo assim uma violência que nós não estamos acostumados. E eu queria te perguntar nessa noite, o que fazer quando o sofrimento ele toma conta da nossa realidade? O que fazer diante de tanta violência ao nosso redor? O que fazer quando nada à nossa volta nos traz esperança? Falar de sofrimento é uma coisa difícil, especialmente para quem talvez não tenha uma vida de sofrimento. Mas eu me atrevo a falar do sofrimento por causa da autoridade da palavra de Deus. E a minha expectativa é de que ela possa consolar você, de que ela possa animar você, de que ela possa te dar crescimento para que você também possa consolar outras pessoas com base na palavra de Deus. O que fazer diante do sofrimento? Volte comigo para o texto, verso 1, do 1 ao 3. O salmista vai fazer uma espécie de abertura. Esse salmo, ele é um salmo de gratidão por causa do livramento que ele recebeu. Como nós lemos aqui, ele abre dizendo que ama o Senhor porque ele ouve a voz dele e das súplicas dele. Se você for olhar o salmo de maneira completa, é um texto que não tem muita lógica. Ora ele agradece, ora ele lembra o que aconteceu, ora ele agradece de novo, ele diz quem Deus é. Você vê que está um momento aparentemente um pouco conturbado. Mas quando a gente está no sofrimento, acho que as nossas orações elas não fazem muito sentido às vezes, né? E a preocupação aqui não é a ordem lógica, mas se nós fôssemos organizar aqui de forma lógica, esse salmo até o verso 9, ficaria mais ou menos assim. Se você quiser tomar nota, fique à vontade, ou então só acompanhe na sua Bíblia. A primeira parte seria o título, que seria o verso 1 mesmo: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu acho que poderia muito bem ser o título desse salmo: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz
e as minhas súplicas. Segunda parte seria o problema, versos 3, verso 6, parte B, e verso 8, percebe? Ele está todo picotado. A terceira parte, se nós fôssemos organizar de forma lógica esse salmo aqui, seria a atitude do salmista. O que ele fez diante daquilo que aconteceu com ele? Versos 4, 7 e 9. A quarta parte, lógica, se fôssemos pensar assim, seria o que Deus fez. Versos 2, verso 6 e verso 8. E por fim, o verso 5, dizendo quem Deus é. Ele vai dizer o quê? Compassivo e justo é o nosso Deus é misericordioso. Mas como a nossa preocupação não é lógica, a gente não vai ficar muito preocupado com essa ordem, né? Mas só que como eu sou uma pessoa meio lógica, eu vou seguir a minha ordem lógica. Amém? Tenham paciência, vamos lá. Primeiro eu queria ler com vocês 3 versos. Eu queria ler o problema. O que aconteceu com essa pessoa, com esse servo de Deus, para que ele possa então adorar ao Senhor por causa do livramento recebido. E o primeiro verso é o verso 3, olha lá comigo por favor, Salmo 116, verso 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Segunda parte do problema, verso 6, a parte B, ele fica bem no meio do versículo, vai dizer que ele se achava prostrado, ele estava para baixo. E a última parte do problema, verso 8, vai dizer que ele livrou da morte a alma dele. A alma dele estava à beira da morte. Ele estava diante de lágrimas nos olhos, e estava diante da queda. É claro aqui no sentido figurado, os seus pés. Ao que tudo indica, esse servo de Deus estava passando por um problema muito grave de enfermidade. E ele clama ao Senhor no meio da enfermidade. Ele passa por um período de sofrimento profundo. E tem ensinamentos aqui muito vívidos para a nossa vida, que a gente pode aplicar aqui nessa noite. Se eu fosse resumir mais ou menos o que aconteceu com ele nas nossas palavras, nas minhas palavras, eu diria mais ou menos assim, ele escrevendo o salmo, no meu contexto aqui. Eu estive doente, à beira da morte, e fiquei com muito, mas muito medo. Meus únicos sentimentos eram angústia e tristeza, como se eu não tivesse mais forças nem para me levantar. Eu só sabia o que era chorar e sentia como se não tivesse mais chão. Vou repetir. Eu estive doente à beira da morte e fiquei com muito, mas muito medo. Meus únicos sentimentos eram angústia e tristeza, como se eu não tivesse mais forças nem para me levantar. Eu só sabia o que era chorar e sentia como se não tivesse mais chão. Eu não sei se você já experimentou algo parecido, mas essa é a realidade de muita gente. Às vezes para gente que não experimentou sofrimentos talvez tão profundos, é difícil imaginar que alguém pode viver essas coisas. Mas se você parar e conversar com algumas pessoas do seu ciclo social, você vai ver que elas vivem coisas muito similares a essa. E a realidade que nos mostra a face do sofrimento, ela diz para a gente que a gente sofre. Talvez você tenha vivido uma vida tranquila até aqui, mas de repente enfrenta um momento de sofrimento. E são vários os sofrimentos. Nós temos aqui a realidade de muitos irmãos que enfrentam dores na área da saúde, enfermidades físicas, uma luta de repente contra o câncer, contra uma doença grave. São muitas lutas. Filhos que às vezes nascem com algum problema de saúde, uma luta para os pais. Pessoas às vezes com deficiências, coisas que às vezes geram sofrimento na gente, percebe? São coisas que estão ao nosso redor, a gente não pode fechar os olhos para isso. O sofrimento é algo muito real à nossa volta. Além das questões físicas, das enfermidades, nós temos as questões da alma, da mente, as coisas emocionais que nos afligem. Quantos problemas nós temos vivido, irmãos? De depressão, de síndrome do pânico, de síndrome da ansiedade, de questões às vezes emocionais seríssimas dentro dos lares, problemas relacionais entre marido, entre mulher, entre pais e filhos, entre irmãos,
problemas às vezes dentro da nossa própria igreja, isso tudo traz para a gente sofrimento. Isso tudo mostra para a gente uma realidade difícil de encarar. E fica a pergunta, o que fazer diante do sofrimento? O que a gente faz? E o exemplo do salmista mostra para a gente uma série de ensinamentos que a gente pode aplicar na nossa vida no momento do sofrimento. O que eu faço quando o sofrimento chega na minha vida? Eu rejeito entendendo que o sofrimento ele não vem de Deus, como muitos dizem, né? O sofrimento é falta de fé. Se fosse falta de fé, a gente estava lascado, porque servos de Deus, grandes servos de Deus, tiveram problemas muito sérios de sofrimento, de enfermidades, e certamente a Bíblia mostra para a gente que não é falta de fé. Sofrimento também não é uma coisa de Satanás, percebe? Tudo é o inimigo. Não, o inimigo está furioso na minha vida. É aqui um ataque de Satanás. Não, muitas vezes não é um ataque de Satanás. Muitas vezes são consequências das nossas escolhas. Muitas vezes são consequências da vida. Acontece. Às vezes somos inocentes e a gente não sabe o porquê, mas Deus sabe das coisas. E Deus permite as coisas. Para quê? Para nos aperfeiçoar. São coisas que nós enfrentamos diariamente. E olhando para a vida do salmista, a gente pode ver aqui o exemplo dele. O que ele fez diante desse sofrimento? Que alguns comentaristas vão dizer aqui que era uma enfermidade física. E ele toma uma decisão. Olha comigo lá o verso 4, por favor. Nós lemos que ele estava diante de angústias, laços de morte. A ideia aqui é como se a sepultura já estivesse chamando ele, né? Lançando as cordas ali para ele, para que ele pudesse então morrer. Ele estava se sentindo à beira da morte. Ele estava muito triste, ele estava atribulado, ele estava cheio de angústia. Ele estava diante assim de uma realidade assombrosa para a sua realidade. Então ele toma uma decisão, verso 4. Então, invoquei o nome do Senhor. E aí aparece a oração dele, simples. Ó Senhor, livra minha alma. A decisão dele é no meio do sofrimento de buscar ao Senhor. A decisão dele é de não ficar prostrado, permitindo que o sentimento dele levasse ele mais para baixo ainda. Mas ele toma uma decisão em meio ao sofrimento. Ele busca a Deus. E aí eu queria falar sobre a primeira situação. Na vida do salmista a gente aprende que durante o momento de sofrimento, talvez seja o melhor momento de nos aproximarmos de Deus. Um pastor, agora não lembro exatamente quem foi, o pastor Maurício gosta até de citar essa referência, diz que o sofrimento é um megafone de Deus. É como se Deus falasse sempre na nossa vida, mas durante o sofrimento parece que Deus fala mais, nos ensina mais, e Ele está trabalhando na nossa vida, nos aperfeiçoando, nos moldando, nos abençoando apesar dos sofrimentos. Primeiro ensinamento que a gente aprende com a vida do salmista: tomar uma decisão de buscar ao Senhor e clamar ao Senhor diante do sofrimento. Segundo ensinamento, verso 7. Ele começa agora a conversar com a alma. Ele diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele está falando com a própria alma, você percebe? É curioso que na nossa vida, principalmente aqueles irmãos que estão enfrentando talvez uma enfermidade seríssima, ou um problema emocional difícil de lidar, é que a alma, vou colocar aqui traduzindo a mente, é algo que pode nos colocar para baixo, e muitas vezes ela o faz. Você já percebeu isso? O missionário chamado Márcio Garcia uma vez disse uma frase interessante. Ele disse: a alma é a unidade mais sensível que o universo conhece. É o elemento mais sensível desse universo, é a alma. Ele quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Fique em pé, vamos orar pela vida dele. Qual o seu nome? Senhor Deus, abençoa a vida do Diego, que seja uma decisão verdadeira, profunda, que permaneça e gere frutos, Senhor, na vida dele. Abençoa essa vida, Senhor,
que ele fique firme e demonstre, Senhor, frutos de arrependimento, uma novidade de vida, e que através dele, Deus, o Senhor faça uma obra maravilhosa para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? E ele fala com a própria alma, porque a alma ela é sensível, e ela tem essa capacidade de nos colocar para baixo. E o curioso é que nesse ensinamento aqui, ele mostra para a gente que é necessário falarmos com a própria alma. Lembra de uma outra parte, de um outro salmo, em que o salmista vai dizer: porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Percebe? Nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, de dificuldade, é necessário falar com a gente mesmo. Ensinar a nossa alma a confiar em Deus, lembrando quem Deus é, lembrando o que Ele fez, lembrando o que vai acontecer, para que a nossa alma possa confiar em Deus. Amém? Então esse é o segundo ensinamento que a gente vê na vida do salmista. E o terceiro exemplo dele, mais um ensinamento, verso 9. Ele diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele sabe quem Ele é. Ele tem uma esperança em Deus que não vai ser frustrada. A esperança dele não é ilusória, ela é real. E então ele afirma: eu vou andar na presença do Senhor, na terra dos viventes. Percebe? Como é que esse salmista nos mostra diante do sofrimento algumas coisas que nós devemos fazer quando nós estivermos também em sofrimento? A Bíblia é muito rica. O livro de Salmos é um dos livros que mais fala ao coração da gente quando a gente está sofrendo. Eu lembro que no início da minha caminhada cristã, logo após a minha conversão, eu tinha muito medo do inferno. E eu achava que eu ia para o inferno, e eu estava com aquela realidade espiritual assim, me assombrando, e vinha essa angústia assim sobre o meu coração, que eu nunca tinha sentido antes, nunca. Talvez só quando eu tinha uns 4 anos ali, 5 anos, minha mãe me levava de volta para casa, e eu falava: mãe, não quero morrer não, quero morrer. Era mais ou menos assim, só que agora de forma mais séria. E eu lembro que eu chegava em casa às vezes, ainda jovem, 21 anos, e eu lia o livro de Salmos, e aquilo ali acalentava o meu coração, aquilo confortava o meu coração, e eu via que os salmistas também passavam por situações parecidas e muito piores que as minhas, e eles colocavam a fé em Deus, eles colocavam a confiança em Deus. Eu não conheço livro melhor para lidar com sofrimento do que o livro de Salmos. Então, quer uma dica? Está sofrendo? Abre Salmos, vai ler Salmos. Vai ver o que homens e mulheres de Deus passaram e deixaram registrado para que você pudesse ser consolado, para que você pudesse consolar outras pessoas diante do sofrimento, porque o sofrimento é algo real, ele nos assombra mesmo, ele nos assusta mesmo, mas é necessário que a gente possa confiar em Deus. E eu queria te dar alguns passos práticos, se é que você está passando por esse momento de sofrimento. Se você não está, quem sabe você tem alguém que esteja precisando da sua ajuda. Quem sabe você em breve vai passar por sofrimento, a minha família. Mas eu queria assim, à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, te dar 3 passos práticos. Dizem que pastor e seminarista, eles gostam tudo de 3 pontos, né? Alguém botou isso na minha cabeça, nunca saiu. Eu tento me libertar assim, mas ainda não consegui. Mas enfim, quem sabe um dia eu vou me libertar disso. Abre comigo lá a sua Bíblia, em Tiago, capítulo 5, versos 10 e 11. Novo Testamento, carta de Tiago, capítulo 5. E eu vou falar do primeiro passo prático que eu vou sugerir a você diante do sofrimento. Tiago 5, 10 e 11, diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes.
tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. E o primeiro passo prático diante do sofrimento é paciência. Paciência. Semana passada o Fábio estava até aqui. Cadê o Fábio? Está ali. Estava até orando por mim, que eu estava com resfriado. E eu lembro que teve uma hora que meu nariz estava escorrendo muito e eu estava ali, nossa, impaciente, por causa de um resfriado. Mas isso é só para a gente entender, é que diante do sofrimento, às vezes o mais difícil é termos paciência. A gente quer uma resolução agora. Para ontem, Senhor. Por que eu estou sofrendo se eu sou fiel? Se eu leio a Bíblia? Se eu faço oração? Se eu amo os irmãos? Se eu estou na igreja? Por que eu estou sofrendo? Não sei. Deus sabe. Tenha paciência. Olha o exemplo de Jó. Olha o que aconteceu com ele. Lembra dos seus amigos? Não, você está em pecado, Jó. Você deve ter feito alguma coisa de errado, Jó. E ele lá sofrendo. Por quê? Porque Deus queria trabalhar algo extraordinário na sua vida. Deus estava levando Jó a um conhecimento mais profundo de quem Deus era. E não tinha nenhum motivo em Jó para que aquilo acontecesse. Então, o primeiro passo diante do sofrimento, tenha paciência. Vamos repetir juntos? Primeiro passo é ter paciência. Tenhamos paciência. Que Deus nos ajude a termos paciência. Eu lembro que no ano passado, um ano atrás mais ou menos, eu tive uma lesão nas costas, proveniente de uma protusão discal na cervical, e eu fiquei 2 meses e meio com dor todo dia. E foi, eu acho que a primeira vivência que eu tive de uma dor constante que não passava. E eu tentava alguns procedimentos, não acontecia, nada melhorava, tomava remédio, nada, até o ponto de que eu precisei começar a tomar injeção, porque a dor estava me incomodando tanto, que eu não estava conseguindo trabalhar direito, dormir direito. E foi assim durante 2 meses e meio, injeção, para sustentar aquele momento de dor. E eu tinha esperança de que eu ia melhorar. Falei, cara, isso não é uma coisa tão grave assim, não é possível que eu vá ficar assim para sempre. Mas eu precisava trabalhar a paciência. E clamava a Deus, Senhor, me ajuda a encontrar como eu saio disso aqui, o que eu faço aqui. Então, depois de 2 meses e meio, eu conheci uma coisa chamada RPG, coisa boba, né? Em 2 dias eu estava sem dor. Amém, graças a Deus. Segundo passo prático, queria que você abrisse em 2 Coríntios 4, capítulo 4, versos 16 e 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Segundo passo prático, pode repetir comigo, nós precisamos ter esperança. De novo, todos juntos, precisamos ter esperança. Aqui, na maior parte do Novo Testamento, o sofrimento vinha decorrente de uma perseguição religiosa. E isso acontece com a gente de uma escala menor, se você é brasileiro, mora no Rio de Janeiro. Eu acredito, posso estar enganado, que a sua perseguição ela seja menor por você ser cristão do que aconteceu na época do apóstolo Paulo. Mas a maioria das perseguições, dos sofrimentos, eram em torno dessa questão religiosa. E ele enfrentando algo sério, muito similar ao que a gente está vendo aqui em Israel, de forma mais intensa, sem dúvida, ele vai trazer para a gente a ideia de que diante de uma tribulação terrena, há algo superior a isso. E aí, por que a gente precisa ter esperança diante do sofrimento? Porque se eu tenho esperança naquilo que vai acontecer no futuro,
naquilo que é o significado da minha vida espiritual, eu tenho uma reação diferente diante do sofrimento. Concorda comigo? Se eu tenho esperança em Deus de que um dia Ele vai limpar dos meus olhos toda lágrima, Ele vai me consolar, Ele vai me receber na sua casa, Ele me promete um tempo onde não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento. Se eu tenho essa esperança, como é que eu lido diante do sofrimento? É diferente, é muito diferente. Alguém que não é cristão, que é um não crente, como a gente costuma dizer, é alguém que pode até ter uma esperança, mas a esperança dele não é real. A esperança dele vai se frustrar. Por quê? Porque Deus diz que a esperança é Jesus Cristo. É crer nele como Senhor e Salvador, é entregar a vida a Ele, se arrepender dos pecados. Essa é a esperança verdadeira. Aquele que crê em Jesus, entrega a vida a Jesus e vive uma nova vida, tem esperança. Uma esperança que não será frustrada. Então, diante do sofrimento, nós precisamos ter esperança. Aquilo que o salmista diz, não é? Ele vai dizer que ele vai andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Ele tinha esperança. Ele clamava a Deus, porque ele sabia que em Deus estava a sua esperança. O nosso foco precisa ser a eternidade. Pensar na eternidade, esperar aquilo que é eterno, nos traz esperança diante do sofrimento. Nos traz uma cosmovisão, uma maneira de enxergar o mundo diferente. Nós precisamos estar sempre conscientes do que significa a eternidade. É muito mais valioso pensarmos naquilo que vai acontecer no futuro do que é o agora. As coisas terrenas, elas passam. As coisas eternas, elas não passam. A nossa vida com o Senhor nunca vai mudar. Nós seremos sempre do Senhor. Agora, o que a gente vive aqui, seja em termos familiares, sociais, profissionais, isso aqui é só passageiro. Isso é um exercício diário de me lembrar que, ainda que eu perca algumas coisas, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que eu perca a minha família, ainda que eu perca a minha igreja, a minha saúde, a minha vida, eu não vou perder o Senhor jamais, porque nós estamos firmes na mão do Senhor e ninguém nos tira de lá. Nós temos esperança diante do sofrimento. Segundo passo. Terceiro passo prático, Filipenses 4, de 6 a 9. Abra comigo, por favor. Filipenses 4, 6. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O texto não acabou. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu lembro que há um tempo atrás, eu tive uma espécie de depressão, muito encurtada, tá? Com muito respeito aos irmãos que passam por esse problema, por essa dificuldade. Mas eu tive o que alguns vão chamar de sentimentos depressivos. E do nada, assim, eu lembro de uma noite começar a enfrentar alguns pensamentos estranhos. No dia seguinte eu estava em casa sozinho e parece que tudo ficou cinza. Naquele dia estava nublado, por incrível que pareça. Mas começou a vir uma angústia sobre o meu coração que eu não sabia de onde vinha. E o que me parecia é que havia uma nuvem escura entre eu e Deus.
como se Deus estivesse longe, assim, muito longe, muito longe. E eu não sabia o que fazer. Na minha juventude eu fui atleta, e eu achei que poderia ser pelo fato de estar muito tempo sem fazer atividade física. Aí peguei, botei o tênis e fui correr. E estava de noite, eu corria para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Corria mais rápido. E nada mudava. Só angústia no meu coração, angústia. E eu lembro que era uma semana em que a gente tinha acabado de sair de um retiro, eu e Noêmia, na igreja da PIB Copa, onde a Noêmia era membro. A gente estava ajudando os adolescentes num retiro, e estava tendo um culto pós-retiro. Pensa num culto mais animado do que um culto que os adolescentes voltam no retiro. Todo mundo animado, alegre, fazendo festa, e eu rindo e ao mesmo tempo angustiado no culto. E eu lembro que normalmente eu voltava dirigindo o carro. Naquele dia a Noêmia voltou dirigindo. E ela falava para mim assim: olha, se você está passando por isso, que seja para você sair diferente. E eu fiquei assim pensando: caramba, preciso sair diferente, preciso melhorar essa situação, não sei o que está acontecendo comigo. E eu lembro que toda vez que eu pensava naquilo que era ruim, o negócio ficava ruim. E quando eu me distraía, ou quando eu pensava em alguma questão da palavra de Deus, de alguma promessa de Deus, me gerava alívio. E eu comecei a perceber, foi uma luta que não durou tanto tempo, mas durou o tempo suficiente para eu perceber que aquilo ali era muito ruim. E para eu entender um pouco mais do que significa as pessoas que vivem num estado de depressão, num estado de ansiedade, de síndrome do pânico. Isso me fez acordar para isso. E esse texto aqui, ele gera muito, muito ensinamento, porque o terceiro passo que eu queria te apresentar nessa noite, depois da paciência, depois da esperança, seria o passo da atividade. Diante do sofrimento, às vezes a nossa tentação é ficarmos imóveis, paralisados pelo medo, pelo fato de não sabermos o que fazer. Eu lembro, uma coisa que me ajudava muito a ficar tranquilo era dormir. Mas eu acordava, acabava a tranquilidade. E eu ouvindo um pastor que falava sobre isso, ele falou assim: tem muitos cristãos que querem resolver o problema deles emocional dormindo. Não resolve. E eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo que nós precisamos ser ativos na nossa vida cristã. Ativos diante da ansiedade. É isso que ele vai dizer: olha, não andem ansiosos de coisa alguma. O que você faz para não andar ansioso? O que você faz? Não quero aqui excluir a necessidade de muitos irmãos em questões assim médicas, hormonais, coisas particulares que precisam de ajuda. Não quero excluir isso. Mas eu quero olhar para o texto bíblico e pensar aqui: o que eu posso fazer com a minha vida? Não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Está orando? No tempo do seu sofrimento? Está buscando o Senhor? Ou está deixando o medo te paralisar? Mas é difícil. Cauli, é difícil. Eu não consigo sair da cama. Mas Deus te dá força. Creia nisso. Creia que Deus te dá força. Não consigo trabalhar, mas às vezes o trabalho é o melhor lugar para você conseguir sair da sua zona de conforto, sair da sua inércia, de enfrentar o problema. Deus nos chama para atividade. Atividade é difícil. É difícil encarar o sofrimento. E eu lembro que eu gostava tanto desse texto aqui que eu decorei o texto. Acho que eu já até esqueci. E eu ficava reproduzindo o texto. Mas não fazia muita diferença. E eu pensava assim: ué, que estranho. Até que eu ouvi alguém falando que o texto não está falando para a gente memorizar ele está falando para a gente fazer alguma coisa. O que ele está falando para a gente fazer? Aí eu pegava o texto e ficava assim: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro. O que é justo, o que é puro mesmo, hein? Eu só estava ali reproduzindo o texto. Às vezes isso é maravilhoso, mas às vezes o texto está apontando para um norte e a gente não está prestando atenção. Ele vai dizer o seguinte: olha, diante da sua ansiedade, busque o Senhor, através da oração, através das súplicas,
com ações de graças, ou seja, diante do sofrimento, diante da ansiedade, lembre-se de agradecer ao Senhor, porque Deus não te deve nada. Deus não nos deve nada. Nós tudo recebemos pela graça dele. Ele vai dizer, olha, a paz de Deus que excede entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas tem mais. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E eu lembro que esse pastor que eu ouvia na época, ele falava assim, olha, faça uma lista do que são essas coisas. Faça uma lista de Filipenses 4:8. Faça uma lista, escreve aí. O que é respeitável? O que é verdadeiro? O que é justo e puro? O que tem algum louvor? Faça uma lista. Eu lembro que eu comecei a escrever verdades. Verdades. Quando não escrevia, eu memorizava essas verdades. De que Deus é bom. De que Deus é justo. De que Deus está no controle das situações, mesmo quando eu estou sofrendo. De que Deus não vai me condenar porque eu estou salvo por Cristo Jesus, pela graça, não pelas minhas obras. Eram verdades que eu começava, sim, aí agora sim, lançar diante da minha alma, no momento de ansiedade, no momento do sofrimento, e aquilo ali gerava alívio, trazia conforto, trazia segurança. Por quê? Porque é o que ele está falando para a gente fazer. Vamos voltar lá para o Salmo? Vamos? Salmo 116, onde ele vai dizer lá, olha, verso 7, volta minha alma ao teu sossego. Por quê? Porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Presta atenção, minha alma, para de olhar para o sofrimento. Não quero aqui excluir o sofrimento, mas comece a olhar para as coisas que são eternas. Comece a olhar para Deus. O que está acontecendo? O Senhor tem sido generoso. O Senhor tem sido tão bondoso. O Senhor tem me livrado de tantas coisas. O Senhor tem cuidado da minha família. O Senhor tem abençoado a minha igreja. Quantas bênçãos o Senhor tem feito. Os mais antigos, né? Tem aqui até aquela musiquinha. Não vou me atrever, sou muito novo na fé. Mas é mais ou menos assim, né? Quantas bênçãos, né? Conte elas. São muitas as bênçãos, não é? Muitas as bênçãos. E para fechar, queria reler o texto de novo com você. Eu amo o Senhor porque Ele me ouve. Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Eu achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu queria te dizer, em primeiro lugar, para fecharmos essa mensagem, que Deus Ele não é indiferente à sua dor. Eu posso não conhecer, ter vivido, eu posso não ter experiência o suficiente, nem autoridade, mas a palavra de Deus tem. Mas Deus tem. E é com base nessa autoridade da palavra dele que eu me dirijo a você nessa noite. De que Deus Ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece o sofrimento da sua família. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece o que está acontecendo em Israel. Ele conhece o que acontece todo dia nessa cidade do Rio de Janeiro, que os nossos olhos não veem, mas eu penso, Deus, como o Senhor consegue olhar para tanta coisa e permitir isso, Deus? Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor sabe o que faz, e no momento certo o Senhor vai trazer justiça. Ele não é indiferente. Busque ao Senhor. Se o sofrimento chegar na sua vida, se for essa a sua realidade, busca ao Senhor. Ele te ouve. Os olhos dele estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Em segundo lugar, o seu sofrimento, ele não é o seu fim. Às vezes a gente pensa, né? Caraca, será que isso vai acabar um dia? Acho que talvez o maior pensamento que a gente tem no sofrimento é isso, né?
será que eu vou ficar assim para sempre? Será que isso não vai acabar nunca? Eu queria te dizer nessa noite que o sofrimento ele não é o seu fim. Ele é um meio. O meio que Deus usa para aperfeiçoar a gente. É duro, é difícil, mas Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. Quem somos nós, irmãos, para fugir do sofrimento, quando muitas vezes, servos de Deus, eu acredito, mais fiéis do que nós, experimentaram coisas muito terríveis, muito piores que nós. E às vezes eu estou lá em casa, chego do trabalho e vou tomar banho. Às vezes está frio, né? Me vem aquele desconforto assim, momentâneo, e eu penso, Deus, abençoa o teu povo, Senhor, que está sofrendo ao redor desse mundo. Sabe, sei lá, o que o teu povo está sofrendo ao redor do mundo, Deus. Abençoa o teu povo. E me prepara, Senhor, para que eu não esteja com medo diante do sofrimento. Lembra aqui da história do apóstolo Paulo, quando ele estava ali se dirigindo, indo rumo a Jerusalém, e vem um profeta falar com ele, olha, vão te amarrar. Tu vai sofrer. Não vai não. E ele começa a se entristecer com eles, com aquele grupo ali de discípulos. Ele fala assim, por que vocês estão me entristecendo? Vocês não sabem que eu estou pronto de sofrer por causa de Jesus, não? Vocês não sabem que eu estou pronto até para ir para a morte por causa de Jesus, não? Parem de me entristecer. A alegria dele era servir a Jesus. E por fim, coloque a sua esperança em Cristo. Queria fechar lendo um verso, Romanos 8. Romanos 8, 28 a 30, e eu encerro essa celebração. Queria já chamar o Ministério de Louvor para estar aqui à frente. Não? Encerrou? Tá. Ministério de Louvor lá em cima. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Se fôssemos traduzir, seria mais ou menos assim: em cada circunstância da sua vida, Deus está operando em você, para transformar você em alguém mais semelhante a Jesus. Então, se o sofrimento vier, Deus, o que o Senhor está querendo fazer comigo aqui? O Senhor quer que eu seja alguém mais semelhante a Jesus. Me ajuda a glorificar o teu nome aqui. O mais importante não é você sair do sofrimento, é você glorificar a Deus no meio do sofrimento. Deus é mais importante do que a sua vida. A glória dele é mais importante do que a nossa vida. E isso é o melhor para a gente. Então, diante do sofrimento, lembre-se disso. Tenha a sua esperança de que Deus está trabalhando no seu coração para aperfeiçoar você. E um dia, se você entregou sua vida a Jesus, Ele vai te glorificar. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nos confronta, que nos consola, que nos exorta, que nos ensina, que tem toda a autoridade debaixo do céu, Deus. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse privilégio. Pedimos a Deus que o Senhor esteja consolando, Senhor, os corações aqui nessa noite. Quem sabe, Deus, alguém chegou aqui diante de uma luta, diante de uma enfermidade, diante de uma questão emocional, diante de um problema nos relacionamentos, e o Senhor tem resposta para isso. E o Senhor é aquele que pode nos dar paciência. O Senhor é aquele que pode nos dar esperança diante do sofrimento. E o Senhor é aquele que nos dá força, Senhor, para sermos ativos, operosos, Senhor, diante do sofrimento, para que Ele não nos domine.
Abençoa teu povo aqui, Senhor, nessa noite. Dá graça àquele que precisa de consolo nessa noite. Revigora as forças daquele que está sem ânimo, prostrado. Quem sabe, Deus, se sentindo à beira da morte. E já está, quem sabe, Deus, acostumado a chorar, Deus. E não sabe mais onde encontrar a resposta para o seu problema, Senhor. Nós sabemos que a sua palavra, ela é suficiente para nos amparar, Senhor, em qualquer área da nossa vida. Abençoa o teu povo nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Como temos costumado fazer, queria dar esse momento de oportunidade. Se alguém, cadê o Diego? Tá aí? Não? Tá.